Abra o livro sagrado, a sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 6, versículos 8 a 15. Deus é soberano em todo o seu agir. E no discurso de Estevão, revela planos a seguir. Atos capítulo 6, versículo 8. Vamos fazer a leitura. Vão ler no telão. Vamos. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Oh, glória a Deus por isso. Então subornaram aos homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, fizeram um montim, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse um rosto de anjo. Por que será que eles viram o rosto de Estevão como um rosto de anjo? Nós vamos aprender daqui a pouco. Vamos orar a Deus que esta palavra abençoe a vida da igreja. Vamos falar com o Pai. Senhor amado e bendito, que palavra maravilhosa é a tua palavra. Queremos então, Pai, extrair dela o máximo. Queremos aprender dela o máximo. Queremos estar, Senhor, andando em linha com a tua vontade, para que possamos viver para teu inteiro agrado. Sabemos, Pai, que o obreiro bem aprovado, que não tem do que se envergonhar, é aquele que maneja bem a palavra da verdade. Assim, queremos seguir o conselho paulino quando diz: ensina a homens capazes de ensinar a outros. Queremos seguir o conselho de Cristo quando disse: ide, fazei discípulos em meu nome. Queremos, portanto, Paizinho amado, que cada um dos teus filhos, ovelhas em Cristo Jesus, sejam discípulos. Discípulos que pareçam contigo, discípulos que pareçam com o Mestre Jesus Cristo. Assim, Senhor, fala-nos. Queremos aprender com um testemunho do primeiro mártir cristão e discípulo de Jesus, Estevão. Em o nome do Senhor Jesus, que seja uma mensagem proveitosa, frutificante e profunda ao coração e à fé da vida das tuas ovelhas. Em o nome de Jesus Cristo oramos, e o povo amado de Deus diga amém e amém. Graças a Deus, amada pastora, em nome de Jesus. Família amada, povo santo de Deus, mais do que vencedores em Cristo Jesus, e povo de propriedade exclusiva de Deus. Crescimento muitas vezes significa dificuldade. Nós precisamos entender o contexto que a igreja está vivendo, o contexto que os primeiros cristãos estão vivendo, e entendê-lo, inclusive, na aplicabilidade das nossas vidas. Oramos por crescimento, oramos pelo avanço, e precisamos estar conscientes de tudo que está envolvido nesta oração. Uma das coisas é que o crescimento muitas das vezes significa dificuldades, problemas e complicação. Contudo, à luz das Sagradas Escrituras,
Podemos dizer que se crescem os problemas, devem crescer também as soluções concomitantemente. Que ninguém se desespere, que ninguém se afogue nos seus problemas, mas Deus, o próprio Deus, dará sabedoria para que nós possamos crescer de forma sólida, crescer de forma plena. E apesar dos problemas, das pedradas que virão, certamente virão, ninguém, já diz o nosso ditado, ninguém chuta cachorro morto, não é verdade? Ninguém taca pedras em árvore que não tenha frutos. Ou seja, virão as pedradas, e literalmente pedradas Estevão enfrentou. Mas sobre tudo isso, amado, Deus está conduzindo a tua vida em perfeita vitória. Então nós encontramos aqui no contexto a igreja enfrentando inúmeros problemas. Em Jerusalém, num ambiente totalmente judaico, os judeus da diáspora, aqueles judeus que tinham uma cultura grega, helenista, foram espalhados à volta do mundo. Eles voltam ao berço, eles voltam a Jerusalém e encontram uma diversidade, e ali então há uma diversidade muito grande. A reunião de pessoas que foram espalhadas, há uma diversidade muito grande presente. Há grupos distintos. Se os cristãos, por um lado, queriam gerar unidade na igreja, que não houvesse grego, judeu, liberto, escravo, que não houvesse diferença entre pessoas, de tratamento em pessoas por causa da questão da classe social ou cultura, tudo indica que as questões das sinagogas eram absolutamente diferentes. Eram divididas por questões de classe, de cultura. Aqui, os judeus da sinagoga dos libertos, ou seja, aqueles que outrora foram escravos e agora não eram mais, inclusive seus filhos. Então esse é o berço da diversidade que encontramos no texto que estamos lendo. E a primeira lição que nós podemos aprender e extrair disso aqui, de suma importância, que é preciso cultivar unidade na diversidade. Nós não podemos querer que tudo seja um parzinho de barro. Não pode, amado, tudo igualzinho. É verdade? O mundo seria chato se só existisse homem na terra, não é verdade? Deus me livre, Senhor amado. Ou seja, então Deus fez o homem e Deus fez a mulher. Ou seja, a diversidade. O nosso corpo tem diversidade. Nós temos olhos, temos ouvidos, temos boca. Se todo o corpo fosse olho, quem é que iria ouvir? E quem é que iria falar, não é verdade? Às vezes temos irmãos que parece que só tem boca. Fala para chuchu. Deus tenha misericórdia dessas almas. É verdade? Tem que usar melhor o olho, usar melhor o ouvido. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Talvez seja para ouvir mais e falar menos, não é verdade? Com exceção que já tem gente pela internet falando, com exceção do pastor com o microfone na mão. Que o pastor com o microfone na mão tem que falar mesmo, em nome de Jesus. Tem que proclamar o evangelho para a glória do Senhor. Então, em Gálatas capítulo 3, versículo 26 a 29, diz a palavra assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Você é filho de Deus? Quem é filho de Deus? Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amado, para todos aqueles que são um em Cristo Jesus, e você é de Cristo Jesus, você é descendente de Abraão, amado. Pastor, mas eu não tenho sangue de Abraão, eu sou gentio. Mas em Cristo Jesus nós somos descendentes de Abraão.
As bênçãos que foram prometidas a Abraão alcançaram a tua vida também, amado. Então este é o primeiro ponto. E eu declaro unidade na diversidade, amado. Que Deus nos ensine a ter essa unidade na diversidade. Que Deus ensine o corpo de Cristo a somar, a pegar as diferenças e a somá-las, para que formemos um grande corpo, o corpo de Cristo, e nós tenhamos diversos dons distribuídos na igreja. Um tem o dom de orar, o outro tem o dom de evangelizar, de falar e de pregar e de ir no hospital, sabe? O outro tem o dom de cuidar, o dom dos cuidados. Outro gosta de cuidar das crianças da igreja, o outro já gosta de trabalhar com os idosos da igreja. Então tem diversos dons espalhados pelo corpo, e é a soma desses dons que faz a igreja de Cristo ser bela na multiforme sabedoria de Deus, amado, para o louvor e a glória do Pai. Então, assim sendo, a igreja cresce. E o problema da dissensão da igreja também cresce, mas é solucionado quando Deus intervém por meio de homens cheios do Espírito, sábio e capazes de solucionar os problemas. E assim Deus levanta essas pessoas que buscam servir a Deus da melhor maneira para o crescimento da comunidade da fé. Nós não somos daquele tipo que gosta de ver o circo pegar fogo. Já viu? Tem gente que gosta, quando o circo começa a pegar fogo, a pessoa compra uma pipoca, popcorn, bota lá no micro-ondas, senta, cruza as perninhas e fica lá, melhor do que filme e cinema, só vendo o circo pegar fogo, amado. Que Deus nos livre desse espírito masoquista, amado. Que nós tenhamos E quando não hoje em dia, então, o cara está lá se afogando, e a pessoa, olha lá, está se afogando, fazendo live, o cara morrendo, se afogando. Eu cheguei na hora, chegou na hora para ajudar o cara pálida, não é para gravar o cara se afogando, não é verdade? Hoje só misericórdia, amado de Deus. Então, Deus nos deu dons de terapia e de cuidado, amado. Estava lá o homem samaritano e passou o mestre da lei. Se tivesse hoje, ia passar fazendo uma live, com o celularzinho, gravando o cara, passando de largo. Depois veio o levita, o que adora o Senhor e louva. Olha o irmão Valdez lá, fazendo a livezinha e passando de largo. Aí vem o samaritano, aí vem a pessoa que ninguém espera que vai ajudar. Então Jesus já disse, Timothy Keller, já disse Jesus que amar o próximo é você amar alguém que você não conhece, mesmo que seja de qualquer outra religião, mas você faz o bem, você leva Jesus a estas pessoas. Essa é a parábola do bom samaritano, amado. Então é assim que a igreja tem que ser. Pessoas levantadas, incumbidas de responsabilidades, com bom nome, cheias do Espírito Santo e dotadas de sabedoria. A pessoa diz assim, pastor, parece muita exigência só para servir a mesa. Porque esses homens no contexto, estamos no contexto para a entrada de Estevão. Estevão foi um dos levantados para servir a mesa. Parece muita exigência. Não é, amado, porque todas as coisas que se faz na obra de Deus, ainda que seja um copo de água fria, está sendo levantado por Deus e está perante a igreja. A igreja vai olhar o seu comportamento e vai dizer, eu vou fazer igual a essa pessoa, eu vou fazer igual a fulano, eu vou fazer igual a fulana. Então você é um modelo para a igreja de Jesus Cristo. Diga amém por isso. Então nós não precisamos ser super-homem ou mulher maravilha, não precisa para servir a Deus, mas você tem que ser uma pessoa séria, uma pessoa dedicada e uma pessoa em que se pode confiar. Seja a vossa palavra sim, sim e não, não. Então, versículos de 1 a 7, é necessário ler esse contexto, porque ele dá base para o que nós vamos aprender. Então diz que, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, olha o crescimento, aí a matemática de Deus,
Houve o quê? Murmuração dos helenistas, dos judeus de fala grega, contra os hebreus, judeus de fala judaica. Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Ou seja, não pode ter o nome da SPC. Se tiver, às vezes um rateiozinho, bota rapidinho, em nome de Jesus, Deus vai te livrar desse SPC. Amém, Senhor. E quem está no SPC, diga amém. Não precisa, estou brincando, irmão. De boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Diz que o parecer agradou à comunidade. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nícano, Timão, não é Timão e Pumba, mas eu sei que os irmãos já pensaram nisso. Ratuna Matata, não tem nada a ver, mano, pelo amor de Deus. Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Olha aí a transferência de responsabilidade, de autoridade, de dons. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amado, minha oração é essa. Você veja, a igreja mesmo teve capacidade de entender quem é que tinha bom nome, cheio do Espírito e sabedoria. E quando trouxeram esses 7 para os apóstolos, o que eles fizeram? Em concordância com esses 7, eles lhes impuseram as mãos e transferiram a autoridade sobre eles. E essas pessoas não só serviram a mesa com o compromisso e responsabilidade para equilibrar a balança e acabar com os problemas que haviam, como também pregavam a palavra. Também participavam das responsabilidades de pregação, que era a primariamente dos apóstolos. Então, amados, o que isso nos diz? Quando o corpo de Cristo faz o seu trabalho, quando o corpo de Cristo faz a sua obra, em nome de Jesus, haverá crescimento na obra do Senhor. A seu tempo, tudo que é de Deus cresce. Receba na tua vida, amado. A seu tempo, tudo que é de Deus vai amadurecer. Abraão esperou 25 anos. Moisés passou 3 ciclos de 40 anos. 40, até estar totalmente amadurecido. E aos 80 tirar o povo lá do Egito. E mais 40 vendo a mão de Deus. Eu vou lhe dizer uma coisa, amado. Há coisas de Deus que levam tempo e não precisamos de ter pressa. Mas vai haver crescimento na tua vida, amado. Então, agora, as maneiras que Deus lida com Israel são caracterizadas por promessas feitas e cumpridas. Nós vemos aqui o povo seguindo a orientação de Deus. Júnior, está 22, está um pouquinho quente aqui no altar. Não, só se vê se está 21, 22. Então, você veja que os discípulos, os apóstolos, estão buscando seguir as orientações do Espírito, seguir as orientações da palavra. Ou seja, de igual forma, se nós estamos seguindo esta aliança, a boa e agradável, perfeita vontade de Deus, você tem que saber que Deus cumpre todas as suas promessas, amado. E isso está dentro da maneira de Deus lidar com o seu povo. Ele cumpre tudo, mas também, diante do povo de Israel, Deus se relaciona com eles, e muitas das vezes por afastamento, por causa da desobediência do povo. Você sabe que no Novo Testamento o apóstolo Paulo fala assim: não apagueis o Espírito. Seria aqui o afastamento. O Espírito não sai de você, graças a Deus por isso, ele habita em nós, mas muitas das vezes o Espírito está o quê? Apagado. A pessoa não ouve a voz de Deus,
não tem comunhão com Deus, não tem leitura bíblica, não tem às vezes nem um bom testemunho dentro de casa, perante os vizinhos, sabe, é uma pessoa às vezes malquista, porque está sempre mal-humorada, sempre brigando, sempre fazendo trancinha, ou alguma coisa desse tipo. Ou seja, amado, o espírito está apagado. Não tem como você estar de mal com toda a comunidade e a sua vida inteiramente maravilhosa com Deus. Nossa pastora pregou isso aqui há 2 domingos. Como é que você ama a Deus a quem não vê e o teu próximo você não ama? O amor a Deus é caracterizado pelo amor ao teu próximo. Amém, aleluia, glória a Deus. Então, muitas vezes Deus teve afastamentos do povo por causa da desobediência. O povo de Israel sempre se dividiu entre aqueles que atendem de modo obediente aos servos escolhidos por Deus, levantados por Deus para conduzi-los naquela ocasião, e os desobedientes que repetidamente se opõem aos servos de Deus, os perseguem e até os matam. Essa é a história do povo de Deus, povo de Israel. Se tu vê lá em Juízes, amado, eram ciclos de 40 e 40. O povo chorava e sofria porque vinha chibatadas, sofrimentos, estavam colhendo o fruto do pecado. Aí o povo se arrependia. Aí Deus levantava um juiz, Deus levantava um homem cheio de carisma do Espírito e conduzia o povo por algumas décadas pelos caminhos do Senhor, e o povo vencia e prosperava. E quando estava tudo bem, mar azul, águas tranquilas, vamos navegar, o que o povo fazia? Tchau, Deus! Tchau, fidelidade! Tchau, compromisso ao Senhor! E caía de novo no pecado. Então, amados, você nota que isso aí diz algo para nós, não é verdade? Nós já começamos a nos identificar em muitos períodos da nossa vida com isso. E agora Deus usa Estevão, tendo em mente esse contexto que eu acabei de falar, para essas pessoas que Deus está falando. Deus está usando Estevão, e no seu discurso ele marca a preparação do terreno para o alcance dos gentios, para que de ambos os povos, judeus e gentios, Deus faça apenas um povo para si. Vamos ver em Atos 7, 1 a 3, diz a palavra do Senhor: então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto? Você lembra que de 6, 8 a 15, Estevão dá um testemunho, fala algumas coisas, as pessoas veem o seu rosto como de anjo, e agora o sumo sacerdote diz: porventura é isso, é assim? Versículo 2, Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então Deus, Abraão, lá de Ur dos Caldeus, saiu de lá, parou em Harã, antes de entrar na terra prometida, onde Harã, seu paizinho, partiu, mas Deus lhe chamou e lhe deu uma promessa. E qual foi a promessa? Você se lembra que Deus deu a Abraão? Em ti serão benditas o quê? Todas as famílias da onde? Da terra. Então, desde o chamado Abraão, amado, a nossa família já estava lá nos pensamentos de Deus. A nossa igreja já estava lá nas bênçãos do Senhor. Deus já estava dizendo: olha, eu vou usar você, eu vou usar esse povo, mas através de você e desse povo, eu vou alcançar todas as famílias da terra. Deus já estava mostrando que o plano dele era muito maior do que naquele momento as pessoas poderiam entender. Então ali já era, nesse discurso de Estevão, já era a preparação do terreno para a obra entre os gentios, onde nós estamos sendo alcançados para a glória de Deus. Então Estevão mostra que o reino de Deus é universal, é planetário. O reino de Deus e a adoração a Deus não pode ser limitada ao templo de Jerusalém e nem apenas à terra de Jerusalém.
nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai, porque Deus procura os seus verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amado, se você entra no teu quarto, fecha a tua porta, ali é um tipo de Monte Sião, ali você está no Monte Moriá, ali você está orando a Deus, você está adorando o Senhor, e Deus está contemplando a voz da tua oração, e Deus está recebendo a voz da tua adoração. Amado, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali Ele está se manifestando e operando a sua glória. Então Estevão estava abrindo o leque, abrindo os caminhos de evangelização, era o espírito inovador de Deus, e entre o povo haviam aqueles que se rebelavam, matavam os seus profetas, disse Jesus, ó Jerusalém, que mata os seus profetas, persegue os pregadores, e há aqueles que dizem, amém Senhor, eu estou aqui para cumprir a sua palavra. Então amado, nós não podemos pensar que isto é algo somente do povo judeu, pelo contrário, eles são um modelo para nós. Então qual é a ideia central que a gente aprende disso? É que ao longo de toda a história de Israel, Deus tem operado ao extrair o bem dos atos perversos de um povo desobediente e ao resgatá-lo de muitas calamidades. Mas ainda assim os israelitas continuam a se rebelar. Isso nos mostra o que, pastor? Que o brasileiro é melhor do que o judeu? Não. Isso nos mostra o que? A condição humana. Nós somos pecadores por natureza, amado. Quantos livramentos Deus já te deu? Quantas bênçãos Deus já operou na sua vida? Será que alguém aqui na igreja que possa me garantir 100% que até a volta de Jesus nunca mais vai cometer nenhum pecado? Será que alguém aqui que possa dizer, pastor, ainda que todos neguem, eu não negarei? Pedro, antes que o galho cante 2 vezes, tu vai me negar 3? Não, Senhor, o Senhor está errado, não vou te negar não. Tá bom, vamos ver então. Então, amado, isso é a natureza humana, é a nossa condição humana. Por isso nosso chamado é orar e vigiar. É orar e vigiar, porque o espírito está pronto, mas a carne é o quê? É fraca. E se você alimentar a carne, amado, a carne vai vencer. Você fica lá o dia inteiro, não tem problema o crente ficar ouvindo música secular. Tudo bem, não tem problema. Mas você só ouve música secular, cara. O dia inteiro. E no celular ainda por cima. O dia inteiro. Agora está na palma da mão, né? Você acha que às vezes a grande estratégia do diabo, do capeta, é que ele vai fazer passar um avião assim, passando na tua frente e tal? Não é. Às vezes a grande estratégia do diabo, sabe o que é? É o WhatsApp. Olha, igual do Zap. Tem uma senhora que disse na internet, isso troço é do demônio, cara. Porque a pessoa fica lá o dia inteiro. Vai no banheiro, leva o WhatsApp. Vai tomar banho, está lá olhando o WhatsApp. A pessoa vai dormir, está debaixo da coberta olhando o WhatsApp. Acordou, a primeira coisa que faz, pega o WhatsApp na mão. Amado, eu faço o desafio, faça 1 semana de jejum de WhatsApp, amado. Você vai estar mais santificado ao final dessa semana. Então, é uma questão, então é a nossa natureza. Nós precisamos orar e vigiar. E em nome de Jesus você vai viver mais santificado e vai crescer em graça e em conhecimento, amado. Vamos ser mais obedientes à voz de Deus e menos resistentes à voz do Espírito Santo. Então, Deus age de forma soberana. Diga amém por isso. Soberana e além do nosso entendimento imediato. Muitas das coisas que Deus faz a gente só vai entender quando? Já depois de um século depois que a ficha cai.
Gente, mas aquele negócio há 10 anos atrás foi um livramento de Deus. Foi um livramento de Deus. Deus te livrou do capiroto. Deus te livrou daquele problema grandão. E a gente só vai entender depois. Diz um ditado que não é de todo equivocado, um ditado humano: Deus escreve certas por linhas tortas. Ou seja, às vezes são coisas que a gente olha de imediato, parece que está errado. Gente, tem alguma coisa errada, pelo amor de Deus, esse negócio está meio torto, essa linha está meio torta. Mas quando a gente vai olhar ali na frente, amado, eu não sei se você já viu na internet, é um guarda-chuva, que ele está preso assim, ele está preso na diagonal, no ângulo de 90 graus, e na parede tem uma coisa toda torta assim, e você olha o guarda-chuva rodando, você pensa, gente, não vai passar, mas quando o guarda-chuva chega ali, primeiro entra a partezinha lá de baixo, e à medida que ele vai rodando, amado, ele passa certinho naquele lugar. Às vezes a gente olha o negócio e fala, gente, não vai dar, isso vai dar errado, vai dar ruim. Mas, amado, se Deus está no controle da tua vida, ainda que você não entenda de imediato, Deus está no controle de tudo. Então Deus age de forma soberana, além do nosso entendimento imediato. Aqui no texto nos é mostrado aos israelitas que o governo de Deus e a ação de Deus é universal, é planetária. Deus não tem apenas um povo nessa terra, uma nacionalidade nessa terra. Deus tem filhos espalhados por todas as nações da terra. Diga amém, glória a Deus por isso. Então veja Atos capítulo 7, veja isso no discurso de Estevão, versículos 30 a 37, diz assim: decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto, aonde? Do monte Sinai, um anjo, ainda na península sinaítica, fora da terra prometida. Um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Você veja, lá no Monte Sinaítico, não era aqui o Monte Moriá do Templo de Salomão, era fora da terra da Judéia. O lugar que você está é terra santa. Aonde Deus está é terra santa, amado. Deus está aqui neste lugar, então agora neste lugar é terra santa, amado. E eu, melhor do que todo mundo, posso até tirar as sandálias. Olha que coisa maravilhosa, hein? Tira a sandália dos pés. Oh, Deus seja louvado, maravilhoso. Vamos lá, pastor, não se perde não. Depois ele diz, versículo 32, eu sou o Deus dos pais, né? 33, tira as sandálias dos pés, é terra santa. 34, vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido, desci para libertá-lo, vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este, olha o que ele diz, a este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Seja aquele que Deus enviou como chefe libertador, com o auxílio do anjo, tudo certo nos céus e na terra. O povo, quem é que te fez juiz sobre nós? Sai para lá. Vai querer fazer com a gente a mesma coisa que fez com o egípcio? Este os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no mar vermelho, no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta, o quê? Semelhante a mim. Então vamos entender, igreja amada. O esboço de Estevão, no seu discurso, ele está fazendo um esboço da história de Israel.
Nesse esboço da história de Israel, Estevão está ensinando que a habitação de Deus não é exclusiva de um povo ou de um templo. Ele está mostrando a experiência da presença de Deus fora da terra da Judéia, e como Deus habita entre o seu povo, independente ao espaço geográfico. Tem gente que acha que Deus só está na igreja dele. Aqui é o endereço de Deus do Brasil. Mais nenhuma igreja. Está errado. Deus está em diversos lugares agindo da forma que Ele queira, amado. Porque 95% das igrejas estão erradas. Está errado também, amado. Graças a Deus que o Evangelho está correndo o Brasil inteiro, através do trabalho das igrejas históricas. Então precisamos entender e respeitar o agir de Deus, a forma de Deus agir e Deus falar. Então ele está aqui ampliando a obra de evangelização. E toda vez que se amplia a obra de evangelização, como Estevão fez, o que é que isso gera? Gera oposição. Amado, o maligno tenta barrar o caminho da evangelização de qualquer maneira. Porém, graças a Deus por isso, Jesus prometeu que daria boca e sabedoria a que os opositores não poderiam resistir. Aleluia! E diz que os escribas do Sinédrio, da sinagoga dos libertos, os da Ásia, não sei da onde, da Cilícia, todo mundo, a galera toda reunida contra Estevão, e ninguém podia resistir à sabedoria daquele homem. Sabe por quê? Era o Espírito Santo falando pela sua boca. Era o Espírito de Deus agindo por intermédio dele. Louvado seja o Senhor. Amado, você não precisa ter medo. Deus vai te dar boca e sabedoria todas as vezes que forem necessárias. O que nós temos que estar atentos é a oração e a vigilância. O restante Deus vai fazer, amado. E ainda diz a palavra que o rosto de Estevão resplandecia, amado. Por que será que o texto está dizendo que o rosto dele resplandecia? Será que o autor quis parar ali no meio para dizer: olha, Estevão parecia com um querubim, querubim, serafim, arcanjos te adoram. Ele tinha o rosto de um querubim. Tá bom, isso contribui em quê? Em nada. O que o autor estava dizendo? O que te diz quando fala que o rosto brilhava como o rosto de um anjo? O rosto de quem brilhou, que as pessoas não conseguiam fitar os olhos dele. E por que brilhou? O rosto de Moisés brilhava quando ele descia do monte. E por quê? Porque ele estava próximo de Deus. Ele estava próximo do Altíssimo. Aqui o texto está dizendo que Estevão estava tão próximo e tão próximo da glória de Deus, que o rosto daquele homem brilhava como de um anjo, amado. Olha, eu recebo o que Jesus diz para as nossas vidas: vós sois a luz do mundo. As pessoas vão olhar para você e vão ver as vossas boas obras, vão ver a tua proximidade de Deus, vão ver a tua proximidade de Jesus. Você se lembra quando os discípulos foram interrogados pelos do Sinédrio e a galera toda: vocês não podem fazer isso. Eles reconheceram pela autoridade de Pedro e pela ousadia com que ele falava que eles haviam estado com Jesus. Esse povo teve com Jesus, não é possível. Só pode ser amiguinho de Jesus para estar falando desse jeito, só pode ser amiguinho de Jesus. É verdade, nós somos amiguinhos de Jesus, amados irmãos. Louvado seja o Senhor. Então veja lá em Êxodo, olha o testemunho disso. Vamos basear na palavra de Deus. Êxodo capítulo 34, versículos 29 a 35. Diz assim a bendita e maravilhosa palavra do Senhor: quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés,
eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, os quais ordenou ele tudo que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés esperando o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo dizia aos filhos de Israel tudo que ele tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar para falar com ele. Então, amado, eu recebo que cada vez que nós temos um encontro de oração, amado, um encontro na casa do Senhor, um culto racional, a gente não pode sair da mesma forma que a gente entrou. Ou a gente vai para o momento da oração e sai pior da maneira como entrou. Não, amado, quando você tem um encontro com Cristo, quando você tem um encontro da oração, quando você tem um encontro com o Senhor, quando você tem um encontro com a voz do Senhor e a leitura da palavra de Deus, diz, amado, que as pessoas são orientadas, as pessoas têm tino, as pessoas têm direção, as pessoas veem a luz, verão a luz de Deus brilhando na tua vida de forma maravilhosa. Isto é a obra do Espírito Santo. Há diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus, entre aquele que é o discípulo e aquele que não é. E nós vamos dar continuidade a isso, que tem um ponto importante que precisamos trazer, como diz um teólogo, converter a pregação do Antigo Testamento. E vamos entender isto. Agora, em seu discurso, Estevão lembra que Moisés já havia alertado ao povo. Nós lemos isso aqui, foi o último versículo que lemos. O que Moisés alertou? Deus levantará dentre o povo um profeta semelhante a mim, a quem deveria de o povo ouvir. Ou seja, este é um tema cristológico. Moisés apontava para alguém além de si. Moisés apontava para alguém cuja revelação era além da revelação que ele recebeu. Israel precisaria dar ouvidos a este profeta e não limitar a revelação e a redenção divinas ao âmbito da lei mosaica. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 12, diz a palavra do Senhor, 13, 12 a 18. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é o quê? Removido. Diga aí um glória a Deus, amado, porque em Cristo Jesus, aquele véu que Moisés punha, ele é removido, e agora a glória não é desvanecente, mas de glória em glória vai brilhar muito mais na tua vida, amado. Versículo 15, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Amado, eu declaro que você está liberto de todo pensamento mentiroso, está liberto de todo sentimento de religiosidade, está liberto de todo sentimento do pecado e da culpa desse mundo. Em Cristo Jesus a luz de Deus vai brilhar na tua vida. Em Cristo Jesus o Espírito Santo vai capacitar você para de mais e mais você se aprofundar no teu relacionamento com Deus, a tal ponto que a tua face brilhe, a tua luz perante os homens. E aí diz, e todos nós, com o rosto o quê?
desvendado, contemplando como por espelho, porque ainda temos uma carne, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Diga glória a Deus, amado. Você está pronto para essa transformação diária? Você está pronto para crescer em graça e conhecimento? Está pronto, amado? Sim ou não, amado? Diga, eu estou pronto. Estais listos? Sim, como não? Esse é até o gato de botas. Sim, como não? Então, amado, Deus está agindo na tua vida. E Ele age de forma soberana. Ele age além do nosso entendimento imediato. E aqui mostra a necessidade de confiar em Deus. Primeiro vimos que Deus é um Deus universal, é de alcance universal. Ele estava agindo de forma soberana e através do discurso de Estevão, mostrando aquelas pessoas que Deus usou o próprio Moisés para dizer que depois dele viria outro que deveria ser ouvido. E esse outro enviou os discípulos para todas as nações. O Evangelho é universal, o Evangelho é planetário. Onde houver gente viva, lá haverá alguém para pregar o Evangelho. Deus estava agindo de forma soberana. Aqueles primeiros judeus não estavam entendendo este discurso de Estevão. Estava além do entendimento imediato deles. E agora, o texto nos mostra a necessidade, portanto, de confiar em Deus e de obedecê-lo. Amado, você está pronto para confiar em Deus e obedecer a Deus? Você sabe que às vezes não é fácil. Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, olho para os montes de onde me virá o socorro. Ele estava pensando na peregrinação indo para Jerusalém. Olho lá para cima, a jornada é muito perigosa, tem bandidos, tem assaltantes, tem problemas, tem isso, tem aquilo, mas eu sei que o meu socorro vem do Senhor. Então versículo 38 a 43 de Atos 7 diz, é este Moisés, quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para... Antes de ler o 40, isto aqui é trágico demais. Moisés estava falando para aquele povo palavras vivas, mas os pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e aonde? No seu coração, eles já tinham voltado para onde? Para o Egito. Estava com saudade das cebolas, dos alhos, dos pepinos, do peixe do Egito. Estavam com saudade do mundo que lhes escravizou. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa, você é convertido em Cristo Jesus, que as obras do mundo e as obras da carne fiquem para trás na tua vida, amado. É uma luta diária. Como disse Martinho Lutero, eu pensei que meu velho homem iria morrer nas águas batismais, mas eu descobri que o danado sabe nadar. E sabe nadar. O dia que você se converteu, amado, o espírito se converteu, e a carne? A carne continua nervosinha, a carne continua brigando, a carne continua querendo fazer as coisas erradas, mas pelo Espírito de Deus, amado, você não vai voltar para o Egito no teu coração. Sobre tudo que você vai guardar o teu coração, amado, e o teu coração esteja cheio do Espírito Santo, amado. Diga, eu recebo esta palavra. Versículo 40 de Atos capítulo 7 diz a bendita e a maravilhosa palavra do Senhor, dizendo a Arão, até o 43, dizendo a Arão, faze-nos, olha aí, amado, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram o que? Um bezerro de ouro, um rereusarav,
um bezerro de ouro, e ofereceram o sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras da onde? Ai, amado, você que tem um Deus, ouça, internauta, ouça, vocês todos que me ouvem, você que tem um Deus que não te disciplina, você que tem um Deus que não te corrige, você que tem um Deus que não te exorta, eu vou falar uma coisa: o teu Deus é você mesmo. O teu Deus é o teu bezerro de ouro. O teu Deus são as obras das tuas mãos. Quanto ao meu Deus, quanto ao Deus da Bíblia Sagrada, Ele fala porque pode, e nós obedecemos porque temos juízo. E quando botar o pezinho para fora, amado, Ele vai dizer: olha o pezinho aí, cara. Volta. E se você não obedecer, amado, só misericórdia. Ele já disse 3 vezes: vende essa moto. Eu vou permitir. Já anunciei, pô. Já anunciei. 75 pessoas já me ligaram, só picareta. Dos 75, 48 querem me dar a entrada e manter o financiamento no meu nome. Eu falei: sou português, mas não sou burro. Ora, pois. Não, eu te dou até mais do que tu está pedindo 5.500, eu te dou 6.000, legal. Só vou ver esses 6.000, depois o resto é tudo comigo, né? Outros queriam dar um iPhone 11. Eu falei: não quero telefone, filho, eu quero dinheiro para comprar outro carro. Outro queria me dar uma Titan 2014, queria me cobrar 8.000 por ela. Eu falei: filho, esse cacareco velho não vale nem 3, dirá 8. E outros tentaram passar a ficha e não tiveram o nome aprovado. Mas Deus vai operar a sua obra. Vai chegar lá. Versículo 43, 2. Mas Deus se afastou, olha lá, Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto, pelo espaço de 40 anos? E acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do Deus de Renfã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrarei para além do que? Da Babilônia. Então, mas temos 5 minutos para terminar. Ao relatar a história bíblica, Estevão destaca que quando Deus realiza uma obra poderosa, a família de Israel se divide entre aqueles que confiam e obedecem à visão de Deus, que Deus aponta para caminhar, e aqueles que se rebelam e desobedecem, agarrando-se ao tradicionalismo religioso, ou mais, a feitiçaria e ao ocultismo e a idolatria pagã, absolutamente pagã, como foi o caso aqui que acabamos de ler. Então Estevão faz uma ligação direta de apostasia entre a rejeição de Israel a Moisés, quando rejeitou: quem te constituiu juiz sobre nós? Vai querer fazer o que fez com o Egito também? Rejeitando Moisés, ele faz uma ligação dessa rejeição, quando escolheram inclusive o bezerro de ouro, e agora a rejeição de Cristo e do Evangelho, que é universal, para se manterem debaixo da lei mosaica, e achando que Deus estava restrito ao templo de Jerusalém. Da mesma maneira que vocês resistiram a Moisés, estão agora resistindo a Cristo, estão resistindo ao Evangelho, estão resistindo à graça de Deus. Então ele exorta seus adversários com a declaração de que eles pertencem ao grupo daqueles que rejeitam as obras das mãos de Deus e que em seu lugar veneram as obras das próprias mãos. E aí 44 a 50 diz a palavra: o tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais com Josué, tendo recebido, o levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus, ele suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó, mas foi Salomão que lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas,
como diz o profeta, versículo 49, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar da minha habitação, do meu repouso? Versículo 50, não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Então Deus está dizendo para aquele povo: povo, muito antes de você ir com a farinha, eu já voltei com o bolo. Povo, vocês querem se agarrar nas obras das suas mãos? Quais mãos foram as mãos que fizeram todas as coisas? Amado, eu vou lhe dizer uma coisa: Deus está presente aonde dois ou mais estão em nome dele, amado. Ali o povo, assim como levantou um bezerro de ouro para que o bezerro os conduzisse, o povo estava agarrado ao templo de Jerusalém e achava que só no templo de Jerusalém Deus poderia se manifestar. Só ali na Jerusalém Deus poderia ser o Deus, porque havia uma coisa antiga de Deus territorial, como se Deus fosse um Deus de território. Ali é o território do Moloque, ali é o território do Renfã, ali é o território de Baal. Amado, Deus é o Deus de toda a terra, amado. Ele é o Criador dos céus e da terra. Aleluia! E eu termino com os versículos 51 a 53, já estou na conclusão. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, incircuncisos de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Aí eu completaria esse discurso, que é exatamente o gancho de Hebreus capítulo 2. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Ou de Hebreus 4, como entraremos nós no descanso se não misturarmos a palavra com fé, à semelhança dos desobedientes do deserto? Então, ovelhinha, apesar do livramento no Egito, dos milagres no Sinai, os israelitas dividiram-se e desobedeceram o seu líder, assim como desobedeceram o próprio Deus. Ansiaram pelos dias passados de escravidão no Egito, e no seu coração renegaram a Deus e as suas promessas. Fizeram um bezerro de ouro e disseram que esse bezerro nos conduza. Qual Deus está conduzindo a tua vida? É o teu ventre? São as tuas ideias? É a tua dura cerviz? O duro ouvido? Como fora possível mudarem tão rapidamente daquele que os havia redimido do Egito para a mais absoluta idolatria pagã? Estevão deixa essa pergunta no ar. Essa ocorrência segue um triste padrão e prepara o cenário para o exílio babilônico, pois todas as vezes que negamos a Deus e as suas promessas, o que nos aguarda é o exílio. Nós só colhemos aquilo que plantamos. Às vezes a pessoa está no leito de CTI e lá no leito faz um voto: Deus, se o Senhor me livrar, eu vou te servir, eu vou te amar. Ama por 2 semanas, na terceira já volta para a dança do cachorrão e a dança do banho de espuma. Aqueles acusadores de Estevão seguiam o mesmo padrão de seus antecessores e corriam o mesmo risco de que Deus se afastasse deles. Amados, quantos de nós têm o Espírito Santo apagado? Não ora, não lê a Bíblia, não tem comunhão com os santos, não ouve a voz de Deus, não dá bons frutos e não dá bom testemunho. Só querem o Jesus que salva
Só querem o Jesus que livra do inferno. Só querem o Jesus que dá a bênção, mas não querem o Jesus que é Senhor da vida. Então, o registro genealógico no Evangelho de Mateus narra a história da fidelidade de Deus ao seu povo, narrando isso através da genealogia, desde os profetas até os patriarcas, profetas e nascimento de Jesus. É também isso que Estevão faz. Ele narra a fidelidade de Deus na história genealógica do povo de Israel. Deus manteve a sua aliança com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Deus honrou a fidelidade de Tamar, de Raabe e de Rute. Deus cumpriu as suas promessas aos reis Davi e Salomão. E apesar dos reis perversos do norte e do exílio da Síria e de Babilônia, Deus não esqueceu do seu povo, não abandonou e enviou o seu Messias Salvador. Portanto, numa retrospectiva da história dos judeus, nós temos o contexto para a vinda de Jesus e para o grande chamado de a ele se converter. Esse era o chamado de Estevão àqueles judeus. Esse é o chamado da Bíblia para cada um de nós. Creia no Senhor Jesus. Viva para o Senhor Jesus. Porque Ele é, por meio dEle, que Deus fala. Deus falou de muitas maneiras pelos pais, pelos profetas. E nos últimos dias, nos fala por intermédio do Filho. Qual é o Deus que você serve? É a riqueza? É o ventre? É o coração duro, a dura cerviz? Ou meramente um sistema religioso que não busca os frutos, onde somente vira um diazinho ou outro, bateu o cartão, está tudo certo? Não. Nós precisamos querer dar frutos todos os dias da nossa vida, amado. Você tem amado tua mulher? Você tem amado teu marido? Você tem agido com pureza e sinceridade de coração perante todos os seus relacionamentos? Você tem sido honesto nas suas finanças? Você tem tido uma palavra de sim, sim e não, não nesta terra? Você tem dado ouvidos a esta palavra? Se assim é, meu amado, se assim é, minha amada, é porque o Espírito Santo está vivo e aceso na tua vida. Porque o dia que você se acostumar com o pecado, é o dia que você saberá que o Espírito está apagado. Mas se o Espírito está aceso, e você colocou o pezinho para fora do trilho, o Espírito vai falar, o Espírito vai agir, porque o Espírito Santo quer te usar nesta geração, com um poder e sabedoria que ninguém poderá resistir. Que assim seja, assim diz o Senhor.